Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o evangelista Alexandre Dias e hoje eu estou aqui para te ensinar como montar um sermão. Então fique até o final, porque você vai aprender a montar o seu sermão. Você já quis pregar, ensinar a Bíblia para alguém ou compartilhar uma palavra com alguém? Porém, você não sabia por onde começar? Talvez você até se perguntou, o que eu faço agora? E hoje eu quero te ensinar um método muito simples, porém muito eficaz para montar o sermão. Eu quero ensinar para vocês o método OICA. Esse método é um método para iniciante, para alguém que já começou a pregar, para alguém que está com dificuldade de montar o seu sermão. Então, se você quer aprender a montar um sermão para pregar na igreja, para pregar para alguém, fique até o final. Você vai se surpreender com as dicas que eu vou te dar. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você já se inscreva, deixe o seu like e comente, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar para outras pessoas. Então vem comigo. O método OICA, ele é um acrônico que significa o observar, o I, interpretar, o C, correlacionar e o A, aplicar. Então com esse método você vai aprender a observar, a interpretar, a correlacionar e a aplicação do texto. Esse método vai nos ajudar a ir do texto bíblico até a vida prática sem distorcer a palavra de Deus. A pergunta que você deve fazer ao usar esse método é: o que o texto dizia? O que ele significa? O que ele ensina à luz da Bíblia toda? E o que isso pode mudar na minha vida? Então vamos para o primeiro passo. Observar o texto. No momento que você já escolheu o texto pela direção do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai fazer é observar o texto. Observar aqui não é olhar simplesmente. Observar aqui é como o olhar de um investigador que entra numa cena de crime e ele começa a observar se tem vidro no chão, se tem uma janela quebrada, se foi deixado um sapato, se tem uma pegada. Ele observa cada detalhe. E é isso que você deve fazer ao estudar, ao começar a montar o seu sermão. Primeiro, observe o texto. Vê quem fala, para quem fala, onde fala, por que fala, quais são os personagens que se envolvem nessa história, o que o texto está trazendo de detalhes para a nossa vida. Observe, analisa, olha por todos os ângulos e vai pegando todos os sinais, tudo aquilo que o texto ele transmitir para você. Nesse método de observação, você não pode ir com uma ideia pronta para o texto. Você precisa ir com a mente aberta para que o texto possa transmitir para você o que realmente ele tem para te entregar. Então não vá com uma ideia pronta. Vai com o coração e a mente aberta para Deus revelar o que Ele tem para você. O segundo passo para começar a montar o seu sermão é a interpretação. Agora nós vamos ver como é interpretar o texto. Interpretar o texto é você olhar e ver o significado real que o texto ele tem para os seus ouvintes. Você precisa analisar o seu contexto imediato, o seu contexto geral,
o que aquele texto está dizendo, qual é o objetivo daquele texto. O que ele está querendo falar? Ele está querendo falar de um milagre? Ele está querendo trazer um ensinamento para os seus discípulos? Você precisa analisar para interpretar esse texto de forma correta. Você precisa saber a situação, o que está ocorrendo naquele lugar, o que está acontecendo naquele ambiente. Então você precisa mostrar qual é o objetivo principal do texto. Interpretar é você encontrar no texto o seu real significado. O terceiro passo é você correlacionar o texto. Ou seja, é você comparar o texto, aquilo que está sendo interpretado, aquilo que você está meditando, se a Bíblia confirma com aquilo que o texto está dizendo. É você correlacionar um texto com outro. Por exemplo, Mateus capítulo de número 6, versículo 25, o Senhor disse: não andeis ansiosos. Eu preciso que outro texto corrobore com isso que eu estou meditando. Aí você vai lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz: lancei sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí você pergunta em Mateus, o Senhor dizendo: não andeis ansiosos. Aí pergunto: como eu não vou andar ansioso? E Pedro responde: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É você correlacionar, ligar um texto no outro, para que o texto tenha a sua real interpretação e autoridade na hora que você pregar. Agora chegamos no quarto passo, a aplicação. A aplicação, você vai perguntar para o texto, naquilo que você está meditando, o que isso tem a ver comigo? O que o texto exige de mim? Qual é a mudança que eu preciso ter? Você precisa primeiro aplicar para a sua vida, para depois você aplicar para a igreja. Você vai pegar o texto, observar o texto, ver cada detalhe do texto, interpretar o texto, fazer com que seja um correlacionado texto, corroborado com outro texto, e você vai pegar e aplicar na sua vida e, consecutivamente, na vida da igreja. A aplicação é algo muito importante, porque isso vai mudar em mim, isso vai transformar a minha vida. Por exemplo, você está pregando para alguém que está ansioso por alguma coisa. Você olha o texto e diz: não andeis ansioso, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, aplica na vida dele. Você precisa deixar a ansiedade. Você precisa entregar a Deus toda a sua ansiedade. E aí você pergunta: o que eu faço para entregar a minha ansiedade ao Senhor? Confiando nele, entregando tudo aquilo que você tem na mão de Deus, tudo aquilo que te traz preocupação na mão de Deus. Então esse é um método simples, mas muito eficaz para aquele que deseja montar um sermão. Se você desejar, eu posso ensinar para você como organizar o seu sermão. Tem muitas pessoas que têm conteúdo, mas não sabem organizar o seu sermão. Seu sermão não tem pé, não tem cabeça, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E quando ele ministra, parece que vira uma salada. Ninguém consegue compreender. Mas não estava pregando de Davi, agora já está falando de Paulo. Então começa a ficar algo desorganizado. E isso é só organizar o seu sermão com começo, meio e fim. Se você desejar, você quiser aprender, deixa aí no comentário: eu desejo
aprender a organizar o meu sermão. E eu vou poder, de alguma forma, contribuir e ajudar a sua vida, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.